Evangelho segundo João, capítulo 10. Vamos ler dos versos 1 até o verso 21. Porém, a nossa exposição será dos versos 19 a 21. João 10, de 1 a 21, assim diz a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. E muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Até aqui. Vamos curvar a nossa fronte e orarmos ao Senhor. Senhor Santo, nosso Deus, que privilégio é estarmos mais uma vez no Teu santo dia, diante da Tua palavra. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Dependemos dela, Senhor, para que o Senhor nos guie naquilo que é a Tua vontade. Nós queremos fazer a Tua vontade, Te agradar em tudo por amor a Cristo, para a Tua própria glória. Por isso precisamos da Tua direção, Senhor. E precisamos que o Senhor use esse instrumento que o Senhor mesmo designou, da pregação da Tua palavra, para assim operar em nossos corações. Senhor, tem misericórdia. Misericórdia porque quem fala é um servo fraco, inútil, cheio de pecados e falhas. Tem misericórdia porque aqueles que ouvem também são servos fracos, cheios de pecados e falhas. De maneira, Senhor, que não podemos falar de nós mesmos ou por nós mesmos. E também não conseguimos ouvir de nós mesmos ou por nós mesmos. Tem compaixão, Senhor. E derrama o Teu Espírito, abençoando a pregação da Tua palavra,
abençoando a transmissão da tua palavra e abençoando também aqueles que ouvem a tua palavra. Abençoa os crentes para que sejam edificados na fé, fortalecidos no ânimo para seguir e perseverar em Cristo Jesus. Abençoa aqueles que não te conhecem e estão aqui nos visitando, para que também venham, Senhor, ter as escamas dos olhos descobertas e assim possam contemplar a glória de Cristo e se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor. Abençoa as crianças, Senhor, para que de alguma forma o Evangelho lhes santifique, lhes edifique, lhes converta e que elas possam crescer nos caminhos do Senhor. Abençoa as famílias, abençoa toda esta congregação que tem necessidades variadas, que tem lutas diversas. Mas, ó Senhor, Tu és o bom pastor e Tu és aquele único que pode suprir todas essas necessidades. Nós confiamos no Senhor. É em Ti que colocamos a nossa esperança. Por meio da mediação do nosso Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém. A pregação do Senhor Jesus Cristo, talvez uma das coisas mais emblemáticas, e é o melhor termo que eu posso usar, é nós observarmos como facilmente muitas pessoas seguem ensinos estranhos e falsos mestres, por assim dizer. Recentemente eu vi uma reportagem que falava a respeito de uma seita na Austrália, onde uma senhora que se dizia a reencarnação de Cristo atraiu diversas pessoas e as iludiu ao ponto de algumas mães serem capazes de entregar os seus nenéns para aquela senhora. E esses nenéns então cresciam com todos os ensinamentos daquela seita, eram drogados, experimentavam drogas e certamente sofreram muito atrás dessa seita. Por incrível que pareça, isso não é incomum. Há diversas pessoas ao redor do mundo proclamando serem elas mesmas o Cristo, o Salvador, o Messias prometido. Certamente vocês já ouviram falar de muitos casos assim. Mas o que é intrigante é pensarmos no que ou como esses falsos cristos conseguem seduzir essas pessoas. Como eles conseguem ter credibilidade na sua palavra. Eles ensinam coisas tão estranhas, não é? Coisas tão diferentes, esquisitas, por muitas vezes, ao ponto de drogar crianças. Mas ainda assim, as pessoas são seduzidas por eles. É estranho, amados irmãos, pensar nisso. O que leva essas pessoas a esses falsos mestres. E é mais estranho ainda pensar que enquanto essas pessoas em grande número são seduzidas a esses falsos cristos por ensinamentos tão estranhos, ao mesmo tempo, poucas pessoas são conduzidas ao verdadeiro. Por quê? Porque esses homens têm tanta credibilidade. E porque o Senhor Jesus Cristo parece, aparentemente, não ter nenhuma. O contexto desse capítulo de João é um contexto que fala um pouco sobre isso. Estamos aqui no clímax do debate entre o Senhor Jesus e o povo judeu. Logo, após esses poucos momentos depois desse contexto, o Senhor Jesus será preso, será levado à cruz. De maneira que muita coisa aconteceu até chegarmos até aqui. O Senhor Jesus Cristo ele fez declarações ousadas, vamos dizer assim. Ele declarou, por exemplo, que ele era a luz do mundo. Ele declarou que ele era o pão que desceu do céu para dar vida. Momentos antes, no capítulo 9, se não me engano, ele declarou nitidamente que ele era um com Deus e que era necessário crer nisso para que tivessem vida. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer que Abraão, há muitos anos atrás, viu o seu dia e se alegrou.
Claramente, o Senhor Jesus Cristo expôs o seu caráter divino. Claramente, ele apontou para si e disse: eu sou o Cristo. Eu sou o Messias que vocês esperam. Eu sou o Filho de Deus. Nós podemos ler isso nesse capítulo mesmo, não? Ele disse: eu sou o bom pastor. Aquele que dá vida pelas ovelhas. Enviado pelo Pai para dar a vida em resgate das ovelhas. Eu sou esse, o Salvador. Eu sou a própria porta, ele disse. A porta pelo qual as ovelhas entram para a salvação sou eu. De maneira, meus irmãos, que é importante que nós venhamos entender que a mensagem do Senhor Jesus Cristo, ela não foi uma mensagem obscura para o povo judeu. Que eles não receberam a Cristo porque faltou clareza na mensagem de Cristo a respeito dele mesmo. Que eles não rejeitaram a Cristo porque Cristo não foi claro o suficiente. Pelo contrário, Cristo expôs a sua natureza, a sua missão e a sua obra de uma maneira muito clara. Versículos ou capítulos mais para frente acontecerá um caso curioso. Os judeus, certamente impactados por todo esse ensino e toda essa situação que iremos discorrer deste capítulo, eles chegam a Jesus e dizem: até quando o Senhor nos manterá com a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz abertamente. Curioso, não é? Percebemos que eles estavam incomodados. Percebemos que o ensino de Jesus afetou eles de alguma maneira. Eles estavam com a mente em suspenso. E eles pedem então que Jesus diga abertamente. E Jesus disse: eu já disse. E vocês não creem. Eu já disse, é isso mesmo, eu sou o Messias. E não é por falta de clareza ou de uma afirmação específica minha, direta, que vocês não creem. Mas por causa da própria incredulidade de vocês. Meus irmãos, por quê? Porque se Cristo é tão claro, os judeus não creram nele, não lhe deram credibilidade. Eles não deram credibilidade, como nós vemos nos versos que estão expondo, no verso de número 20, ao ponto de chamar Jesus de aquele que tem demônio e enlouqueceu. Eles ouviram tudo o que Jesus falou. E a conclusão é: ele é um endemoniado. Ele é um louco. Por que vocês ouvem a ele? Ele não tem credibilidade. Ele fala como alguém que não tem o seu senso devido, não tem racionalidade. Pior ainda, ele fala como um homem mau, como alguém que está possesso pelo próprio demônio. Interessante, não é? Perceber a que ponto esses homens criticaram, por assim dizer, o Senhor Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, também é interessante nos colocarmos um pouco na mesma situação que esses homens estavam. Se nós pudéssemos voltar aproximadamente 2000 anos atrás, na época do Senhor Jesus Cristo, e estivéssemos lá diante então do seu discurso, na qual ele afirma categoricamente que ele é o próprio Deus, que ele é o Messias esperado, será que nós não falaríamos a mesma coisa? É interessante isso. Por quê? Porque a afirmação do Senhor Jesus Cristo foi uma afirmação muito forte. Se eu afirmasse nesse púlpito de que eu sou Deus, de que eu sou o bom pastor, só haveria 3 coisas que poderiam ser ditas a meu respeito. Que eu sou um louco e não sei o que eu estou falando, estou fora de mim. Que eu sou um endemoniado e Satanás está me possuindo de maneira a falar uma blasfêmia tão terrível como essa. Ou eu estou falando a verdade? E se isso é verdade, é uma verdade então que deve nos prostrar de joelhos e quebrantar e humilhar o nosso coração. Se isso for de fato uma verdade, na verdade essa é a verdade que o mundo deve abraçar.
E pois bem, esses homens não abraçaram. Eles não conseguiram, pela sua incredulidade, contemplar o que de fato credibilizava o Senhor Jesus ao ponto de provar que aquela afirmação tão forte que ele fazia não era falaciosa, não era uma mentira, não era uma blasfêmia, não era uma maldade, não era uma loucura. E então eu me pergunto, e faço a mesma pergunta a todos aqui presentes. Por que podemos de fato crer nas palavras do Senhor Jesus Cristo? O que é que credibiliza o Senhor Jesus Cristo ao ponto de afirmarmos de fato o que ele diz é verdadeiro? Se nós estivéssemos naquele contexto, no lugar daqueles judeus, como nós poderíamos, diferente deles, afirmar: não, mas ele fala a verdade. De fato, é assim como ele diz. E é sobre isso então, meus irmãos, que eu quero falar hoje. Poderia dizer que o tema dessa mensagem é exatamente esse termo que é usado no verso 20, quando eles dizem: por que o ouvis? E essa é a pergunta que nós temos hoje. Por que devemos ouvir o Senhor Jesus Cristo? Por que podemos confiar na sua palavra? Por que podemos abraçar as suas afirmações a respeito de si mesmo, a sua doutrina? O que é, em outras palavras, que o credibiliza diante disso tudo? E no próprio texto nós vemos pelo menos 3 razões que credibilizam o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós vemos que o seu modo de falar não é de um endemoniado. E em segundo lugar, nós vemos que pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos. Um demônio tem essa capacidade, em outras palavras. Ou seja, nós vemos que o seu poder o credibiliza também. E por último, meus irmãos, eu gostaria de falar também que a sua bondade mostra que, de fato, ele é quem ele diz ser. Por que o ouvis? Por causa do seu modo de falar, por causa do seu poder divino e por causa da sua bondade. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não é um louco nem um endemoniado. E nessa discussão que se abriu então entre os judeus, um grupo se levantou e disse exatamente isso. Ele não pode ser um endemoniado, porque este não é o modo de falar de um endemoniado. Então fica a pergunta, não é? Como podemos dizer assim, um endemoniado falaria? O que caracteriza o modo de falar de Satanás, por assim dizer? E a primeira coisa, sem sombra de dúvida, que podemos dizer que caracteriza o modo de falar de Satanás, é que ele fala o que o homem deseja ouvir, mas não a verdade. Não é isso que Satanás fez diversas vezes ao longo da história da redenção. Diversas vezes ele ilude o homem exatamente com aquilo que a sua carne deseja. Se você quer poder, então Satanás lhe prometerá poder. Se você deseja as riquezas desse mundo, será isso que ele irá oferecer. E tudo o que ele irá dizer, todas as suas mentiras, irão lhe atrair exatamente nesse ponto. Ele dirá aquilo que você quer ouvir. Não é interessante que assim que ele faz em muitas seitas, em muitas falsas igrejas, por exemplo? Por que esses lugares estão cheios? Porque as mães entregavam os seus filhos para aquela senhora da seita, da família australiana? Porque ela dizia o que elas queriam ouvir. Venham a mim, me recebam, me aceitem, sigam os meus caminhos. E então vocês ganharão isso que vocês desejam em troca. Riquezas, fama, desejos carnais atendidos, lascivos. Tudo isso ele oferece e ele promete àqueles que o buscam. Satanás, ele não está preocupado com a verdade. Ele não está preocupado em lhe dizer o que você precisa ouvir. Ele está preocupado em lhe dizer o que você quer ouvir, para que assim ele possa lhe atrair em seus maus caminhos. Meus irmãos, mas Cristo não é assim. E diversas vezes ele demonstrou isso durante o Evangelho de João, em toda a sua vida. Ele não estava preocupado em agradar a homens.
Ele não estava preocupado em atrair as multidões porque o seu discurso dava o que elas queriam ouvir. Mas ele estava preocupado em falar a verdade. Muitas vezes essa verdade não era agradável. Muitas vezes essa verdade despedia as multidões. E elas se afastavam dele e diziam: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas o Senhor Jesus Cristo não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado, em primeiro lugar, com a verdade. É a verdade que era importante para ele, não é? Diversas vezes ele diz isso. Que ele veio trazer a verdade, que ele é a própria verdade, e é essa verdade exatamente que libertaria o povo. Ele não estava preocupado em ser honrado, aplaudido por falar o que agradava, nem ao mesmo tempo estava preocupado se as multidões iriam lhe detestar, ou lhe apedrejar, ou falarem calúnias a respeito dele. Mas ele falava a verdade, custe o que custasse. De maneira, meus irmãos, que isso credibiliza o Senhor Jesus Cristo, não é? Um enganador, uma pessoa com um caráter duvidoso, ela não se preocupa com a verdade. Ela usa do engano como uma ferramenta para atrair quem deseja. Mas Cristo não era assim. Cristo não era assim. Mas podemos ir mais além, meus irmãos, e perceber que o modo de Satanás é ainda mais astuto. Que ele não só diz o que você quer ouvir, mas ele usa e distorce da própria palavra de Deus para lhe atrair. Não é exatamente isso que ele fez logo no princípio com Adão e Eva? Ele olhou para Eva e disse: não é assim que Deus disse? Não foi esta a palavra de Deus, Eva? Porém, nós sabemos que o que ele falou para Eva não foi de fato a palavra de Deus, mas uma distorção dela. Ele disse para Eva: não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E não foi aquilo que Deus disse. Não, pelo menos, exatamente aquilo que Deus disse. O que Deus disse foi que ela poderia comer de qualquer árvore do jardim, com exceção da árvore que estava no meio do jardim. E isso faz uma diferença enorme. Eu já expliquei isso aqui, muitos estavam. E a diferença está exatamente em Eva, na serpente, Satanás, tentar mostrar para Eva que o que Deus deu para ela foi uma grande proibição. De que ela não poderia comer o que ela realmente queria, de que ela não poderia comer nada, que ela não poderia comer tudo, que Deus era um Deus tirano, que dava uma grande proibição para ela, que ela não podia cumprir. Ele pega o mandamento de Deus e, vamos dizer assim, o torna pesado, o torna algo negativo, algo que não é bom. Mas essa não foi a palavra de Deus. E Eva caiu nesse engano. Sabemos a história. E Satanás faz assim. Nós lembramos da própria ocasião em que ele tentou o Senhor Jesus Cristo, não é? Ele usou a própria palavra de Deus com o Senhor Jesus Cristo para tentá-lo atrair ao pecado. Ele cita o Salmo e diz: se você de fato é o Filho de Deus, então atira-te, pois está escrito que ele dará ordens aos anjos a teu respeito para que não deixe, em outras palavras, que você caia. Mas Cristo disse, também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Eu não posso me atirar e exigir que Deus venha então me socorrer. Eu não posso tentá-lo. Não, essa é a posição que eu devo fazer. De maneira que a serpente, eu digo, Satanás é astuto, não é? Ele tem esse modo de falar, ao ponto de usar a palavra de Deus e distorcê-la de maneira muitas vezes sutil para atrair os homens. Mas Cristo não é um endemoniado. Este não é o modo de falar do Senhor Jesus Cristo. E muitos perceberam. Cristo usa da palavra de Deus como ela é. Ele usa de maneira correta, ele não distorce as Sagradas Escrituras. Isso é interessante a respeito do Senhor Jesus, não é? Quando nós lemos os evangelhos, os discursos, as mensagens, as pregações do Senhor Jesus Cristo são recheadas das Escrituras.
Diversas vezes ele cita o profeta Jeremias. Outra vez ele cita um salmo. Outra vez ele cita o profeta Isaías. Outra vez ele lembra de Gênesis. Lembra de Abraão. Lembra de Moisés. Cita a lei. As mensagens do Senhor Jesus Cristo eram recheadas das sagradas escrituras. Ele usava a palavra no seu falar. De maneira que o modo de falar dele é bem diferente de um modo de falar de um endemoniado, não é? E isso é mais uma coisa que credibiliza o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não apareceu como um homem que estava trazendo um ensinamento que veio da sua própria cabeça. Ele não apareceu como mais um sábio, um erudito, alguém que pratica yoga e medita e chegou a conclusões a respeito da vida e agora estava compartilhando dessas conclusões a respeito de Deus e da vida com as pessoas. O discurso do Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, nada mais eram do que os ensinamentos da própria palavra de Deus, que estavam até então contidas e reveladas no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. O Senhor Jesus Cristo não trouxe nada novo nesse aspecto. O que ele trouxe foi a velha, mas sempre verdade. De maneira que nós podemos confiar nele. Ele não está trazendo nada novo nesse aspecto. Ele está trazendo a palavra de Deus. Eu desafio qualquer um buscar nas Escrituras algo que Jesus disse contrário à palavra de Deus. Muitos acusam ele disso, não é? Muitos, inclusive, acusaram ele disso nessa época. De que ele era contra a lei de Moisés, por exemplo. Que ele veio para não mostrar que Moisés não era mais necessário e não precisamos mais guardar a lei de Moisés. Isso acontece até hoje, não é? Muitos confundem o ensino do Senhor Jesus dessa maneira, mas não foi isso que ele fez. Pelo contrário, ele mesmo disse que não veio revogar a lei, os profetas, mas cumpri-la. Em outras palavras, ele não veio dizer que a lei não é mais necessária, disse ele. Pelo contrário, eu vim cumpri-la. E é esse o meu ensino. Cristo usou a palavra de Deus. Não é o modo de falar de um endemoniado. Mas podemos ir mais além, meus irmãos. A maneira como Satanás e seus instrumentos falam não só distorce a palavra de Deus, mas há uma certa maneira debochada e de zombaria de falar a respeito de Deus, não é? Satanás não fala de Deus com amor, com reverência, com gratidão, com zelo, com temor piedoso. Satanás fala com desprezo, com ódio, porque ele odeia Deus. Mas se Cristo é um endemoniado, por que ele fala tão diferente? Cristo fala do Pai com tanto amor, com tanto zelo. Ele defende a sua verdade quando ela é atacada. Ele fala da sua compaixão. Ele fala do quanto ele vive para agradar o Pai. Que a sua comida e a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade daquele que lhe enviou. Em outras palavras, Jesus disse: eu vivo é para fazer a vontade de meu Pai. De maneira que toda a mentalidade do Senhor Jesus Cristo, a sua grande motivação para vir e se humilhar e padecer na cruz era agradar o Pai. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu, vimos isso recentemente. E como pode um endemoniado então falar assim? Como pode um endemoniado falar com amor e reverência a respeito do Pai, dizendo que vive para o seu agrado, dizendo que faz tudo conforme o Pai lhe ensina? O endemoniado não pode falar assim. Mas talvez, meus irmãos, até esse ponto, muitas pessoas têm esse crédito, podemos dizer. Muitas pessoas, muitos mestres, pregadores, usam da palavra de Deus. Muitos pregadores falam com
aparente amor e zelo e reverência a Deus, de maneira que não parece de fato e não é de fato o modo de falar de um endemoniado. Mas existe uma coisa que distingue nitidamente um pregador ou alguém que professa seguir a Cristo, ou ser o próprio Cristo, vamos dizer assim, que nitidamente esta coisa ou credibiliza ou descredibiliza totalmente a pessoa. E isto é a vida. As pessoas olhavam para Jesus Cristo pregando e ensinando, e elas diziam: ele prega diferente dos escribas e fariseus. Ele prega, ele fala com autoridade. E claro que isto, quando diz que ele fala com autoridade, tem várias coisas aí incluídas. Mas uma das que eu penso que mais se destaca ao comparar o Senhor Jesus com os escribas e fariseus é que nitidamente se percebia que ele não era hipócrita como os escribas e fariseus. Ele era diferente. O Senhor Jesus de fato vivia aquilo que ele ensinava. Ele era santo, ele era sincero, ele era verdadeiro. E as pessoas procuravam então algo de que pudessem acusá-lo, mas elas não encontravam nada. Tiveram que condená-lo por meio de mentiras e perjuros, porque não havia nada que fosse digno de condená-lo. O caráter do Senhor Jesus Cristo era perfeito. Ele pregava com autoridade, de maneira que podemos nitidamente perceber que chamar o Senhor Jesus Cristo de endemoniado não faz o menor sentido, porque o seu modo de falar não é o de um endemoniado. Que loucura, meus irmãos. Que loucura é, então, descredibilizar a Cristo e a sua mensagem. Tratar ele como se ele fosse um louco, e pior ainda, um homem mal intencionado, um endemoniado, um blasfemo. Se tudo o que ele falou, se a própria maneira como ele falou, de fato mostra que ele é quem ele diz ser. Que ele é o Santo de Deus, que ele é o Filho de Deus. Ninguém conhece a Deus como ele conhece. Ninguém falava como ele falava. Ninguém era santo como ele era. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela deve ser recebida com todo zelo, sem nenhum resguardo, porque ele tem toda a credibilidade. Meus irmãos, isso nos faz refletir, não é? Nos faz refletir sobre a nossa vida e o que vemos nos nossos tempos. As mesmas coisas acontecem. O ser humano não muda nesse aspecto. É sempre o mesmo, e os pecados estão sempre presentes em todas as sociedades. E essa é um que podemos perceber bem nos nossos dias, não é? Onde Cristo é pregado, onde Cristo é anunciado, há poucas pessoas, na maioria das vezes. A sua palavra, na maioria das vezes, não é bem recebida. As pessoas não lhe dão crédito e tratam como se ele fosse um louco, um endemoniado, como se ele não fosse quem ele diz realmente ser. E ao mesmo tempo, as pessoas são seduzidas por tantas coisas que mais são parecidas com Satanás do que com Cristo. As pessoas são seduzidas pelos entretenimentos na igreja. São seduzidas a ir aonde elas podem ouvir aquilo que lhes agrada. São seduzidas a buscar aquilo que satisfaz os seus apetites. Mas onde está, eu pergunto, o interesse em ouvir a verdade como ela é em Cristo Jesus? Onde está o desejo sincero de ouvir aquilo que de fato é eficaz e poderoso para transformar a sua alma? A maior beleza, por assim dizer, que eu vejo no Evangelho, que me admira no Evangelho, e é diferente de todas as outras religiões, é exatamente essa. De que o Evangelho, de fato, é aquela verdade que transforma o nosso ser.
Por mais que não seja muitas vezes aquilo que não queremos ouvir, porque nos confronta. É verdade, muitas coisas. Mas é a única mensagem que de fato pode mudar o nosso coração pecaminoso. Que pode de fato subjugar o pecado no nosso coração, nos fazer nascer de novo. Que isso pode de fato nos reconciliar com Deus. Todas as coisas são ilusões. Todas as outras religiões, são ilusões. Elas prometem o que elas não podem dar. Elas lhe prometem uma reconciliação com Deus, ou um contato com Deus, ou um aperfeiçoamento de você mesmo. Mas não passam de mentiras ou coisas superficiais. O máximo que elas fazem é fazer um homem um pouco menos feio moralmente. O máximo que elas fazem é tornar um homem um pouco mais sociável e não um animal. Mas elas não mudam o coração. Elas não santificam. Elas não fazem amar a Deus. Elas não fazem ninguém desejar de fato os céus. Elas não fazem ninguém ser capaz de dar a vida por Cristo. Nem triunfar sobre o pecado. Na verdade, o que se percebe é que elas geram muita hipocrisia. E coisas de aparentes santidades, como esses judeus. E eu me pergunto por que então se dá tanto crédito aos falsos ensinos, às falsas religiões, às sugestões de Satanás e do mundo, e não se dá crédito a Cristo. Por que há tanto interesse pelas coisas desse mundo, mentirosas, enganosas, que Satanás usa para nos ludibriar, e há tão pouco interesse pela sua palavra? Meus irmãos, eu tenho certeza que ninguém aqui jamais chamou Cristo de endemoniado. Porém, não se engane. Quando você despreza a sua palavra, quando você não dá a credibilidade que a sua palavra é digna, você está fazendo isso em seu coração. Você está tratando ele como alguém que é um blasfemo e que não merece que você o escute e obedeça. Mas, meus irmãos, não é só o seu modo de falar que faz com que devemos ouvi-lo, mas o texto também diz que eles respondem: pode, porventura, um demônio abrir os olhos de um cego? E isso nos mostra que toda a revelação do poder de Cristo em seu ministério foi para credibilizar a sua mensagem. Cristo não somente falou com palavras, mas ele demonstrou virtude e poder. Os irmãos devem lembrar como ele transformou a água em vinho, e muitos viram. Como ele curava multidões de maneira extraordinária pelo meio intermédio da sua palavra. Os irmãos devem lembrar como ele alimentou uma multidão com poucos pães e peixes. Os irmãos imaginam alguém andar sobre as águas? Ou alguém chegar para uma tempestade no meio do mar e dizer: pare vento, pare mar, e haver bonança? Os irmãos imaginam alguém chegar para um morto estendido nesta mesa e dizer: levanta-te e anda, e isto acontecer? Ou um paralítico, ou um cego de nascença? Pois tudo isso aconteceu, e muito mais. O apóstolo João chega a dizer que se fossem relatadas todas as coisas que o Senhor Jesus fez, não daria para conter em livros. Isso é uma pequena parte do que ele fez. E tudo isso mostra o imenso poder que havia no Senhor Jesus Cristo. Veja bem, o endemoniado não pode fazer certas coisas. Satanás certamente tem seus artifícios para nos iludir. Às vezes ele faz milagres também. Mas há um limite. Um limite porque ele é uma criatura, não um criador. Um limite porque ele não tem todo o poder
mas tão somente o poder que lhe é dado dos céus. O limite porque ele está debaixo do controle, da soberania e do poder do seu Criador, o Deus de toda a terra. Mas Cristo não tem limite. Cristo pode todas as coisas. Ele pode ressuscitar mortos, multiplicar pães e peixes, curar enfermos. Ele pode fazer tudo. Ele criou os céus e a terra. Todas as coisas que foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Não há limites para o Senhor Jesus Cristo. Ele não é um endemoniado, nem um louco. Ele é o Filho de Deus. E isso deveria ser nítido, não é? Quantas vezes ele realizou milagres, até a própria maneira como ele os fez. Não era necessário muito esforço. Ele não precisava falar 50 vezes. Ele não precisava falar como os profetas que foram confrontados por Elias, que dançavam e se mutilavam e clamavam por horas e horas para que Baal respondesse com fogo do céu. Bastava uma palavra. Anda, veja, levanta, viva. E as coisas aconteciam. Na grande maioria das vezes, instantaneamente. E todos ficavam admirados e glorificavam a Deus pelo poder que era revelado através do Senhor Jesus Cristo. Isso é tão distinto de Satanás, não é? E de seus instrumentos. Satanás não tem esse poder, por mais que aparente ter. Ele não é tão poderoso como ele se diz ser. Satanás não é capaz nem de cumprir o que ele promete. Ele promete tantas coisas. Ele promete vida. Ele promete esperança. Ele promete paz. Quantas pessoas buscam paz por meio das promessas de Satanás? Através dos vícios, das drogas. Ele promete felicidade. E ele diz que a maneira de satisfazer a felicidade é então você buscando no mundo, nas satisfações do mundo. E nós vemos as festas e todas as coisas que envolvem sexo, drogas, todas essas coisas. Mas todos aqueles que se rendam por esse caminho percebem que no final não há felicidade coisa nenhuma. Só tristeza, é amargura e dor. E ainda que experimentem um pouco, um breve momento de anos talvez, isso terá um fim. Não basta de uma promessa mentirosa de Satanás. Mas Cristo não é assim. Um dos motivos, penso, que a maioria das curas do Senhor Jesus Cristo, porque todas as curas dele não eram apenas para curar em si, mas para trazer algum ensinamento através delas também. Eu penso que o motivo da maioria das curas serem instantâneas é exatamente para mostrar a fidelidade da sua palavra. De como ele diz, e as coisas acontecem. De como a sua palavra não volta vazia. De como podemos confiar nela. Porque tudo o que ele diz acontece. Assim é. Eu lembro daquela vez que o centurião tinha um servo padecendo e mandou irem até o Senhor Jesus Cristo e trazerem-no para que ele curasse. E o Senhor Jesus Cristo não foi, os irmãos sabem a história, mas disse: vai, está curado. E ele foi. Em um dos textos que relata essa história, então diz que ele perguntou que horas aconteceu aquilo. E o texto diz que foi na mesma hora que o Senhor Jesus disse: vai, que ele está curado. A palavra do Senhor Jesus Cristo não volta vazia. Ela sempre se cumpre. E é por isso que nós podemos confiar nela. Se Cristo é tão poderoso, amados. Se Cristo de fato não fala como endemoniado. O endemoniado não pode abrir os olhos de um cego. Cristo pode. Ele faz isso e muito mais. Isso mostra então que podemos confiar nele. Que as suas promessas não são vazias. De que o que ele diz de fato é verdade e acontece, o evangelho é real.
O Evangelho não é uma mentira, não é uma história inventada por mim, não é uma história inventada pela igreja. O Evangelho tem provas. O Evangelho tem coisas concretas que mostram de que é uma realidade. De que tudo que o Evangelho diz, de fato, acontece. É assim. De maneira que você pode crer, então, que você pode vencer aquele pecado que lhe atormenta. Que você pode nascer de novo por meio de Cristo Jesus. De que você pode ter esperança na vida por vir. De que isso aqui não é o fim. Por mais sofrimentos e tribulações que nós possamos enfrentar nessa vida, o Evangelho diz, se acalme. Não é o fim aqui. O melhor ainda está por vir. Algo muito melhor. Amados, quando Cristo diz, perdoados estão os teus pecados. Nós podemos descansar, não é? Nós podemos ter a consciência aliviada, purificada. Algo que ninguém mais pode fazer. Mas quando ele diz, perdoados estão os teus pecados, de fato estão. Ele deu provas disso. É mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda, diz a palavra de Deus. Então, para que creais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta-te e anda. E ele levantou e andou. Por que então, amados, somos tão devagar, lentos para crer? Por que somos tão resistentes? Por que nos dedicamos tão pouco a Cristo? Por que nos deixamos tão facilmente seduzir pelo pecado e por Satanás? Se tem um melhor caminho. Um caminho verdadeiramente confiável. O caminho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas por último, amados, não só o seu modo de falar, nem o seu poder divino revelam que de fato ele é o Cristo e nós podemos ouvi-lo, podemos confiar. Mas eu penso que, sobretudo, a sua bondade não é. Por que que ele curava os cegos? Por que que ele ressuscitou o morto? Por que que ele fazia tantas coisas para as multidões? Às vezes eu penso, só Jesus Cristo, se o único objetivo era dar crédito à sua mensagem, ele não precisava fazer tanto quanto ele fez. O Senhor Jesus Cristo era incansável. Ele trabalhava horas e horas. Ele atendia as multidões de uma maneira dedicada. Ele não precisava, vamos dizer assim, fazer isso dessa forma, se fosse só para dar crédito à sua mensagem. Eu penso que havia algo que impulsionava ele a isso. De que ele não podia fazer diferente. Porque ele tinha compaixão da multidão. Ele não conseguia ficar alheio ou indiferente ao sofrimento do povo. Ele olhou a multidão, muitas vezes com motivações erradas. Muitas vezes indo buscar ele como se fosse buscar um curandeiro. Como se fosse buscar apenas por essas coisas físicas. Mas ainda assim ele não os despedia de mãos vazias. E vários textos dizem como ele se compadecia. Um dos textos que eu acho mais interessante é o texto que está em Marcos, em Mateus, do 37 ao 39, quando o Senhor Jesus Cristo olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Essa é Jerusalém, que mata profeta, que apedreja os que são enviados para trazê-la ao arrependimento. Ele diz: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste.
Ele olha para Jerusalém e toda a sua maldade, toda a sua rejeição. E ele diz, penso, movido de compaixão, de até aquela dor. Quantas vezes eu quis, Jerusalém, que você se arrependesse. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo da asa, acolhê-los, protegê-los, salvá-los. Mas vocês não quiseram. E você percebe o lamento e a tristeza no coração do Senhor Jesus Cristo. Em outra ocasião semelhante, o Senhor Jesus Cristo, vindo à cidade, diz o texto em Lucas 19, 41, chorou. Lágrimas caíram dos seus olhos. Quando ele fala sobre o fim que terá aquela cidade, como não ficará pedra sobre pedra, ele não fala com um senso de alegria pelo sofrimento da sua cidade, ele não fala com gozo, ele chora. Que tristeza. Pois ele sabe o fim que terá aquela cidade. O Senhor Jesus Cristo era assim. Quando esteve aqui em seu ministério terreno, ele mostrou não só nessas duas ocasiões, mas em diversas outras, como ele era compassivo, como ele amava o seu povo, como ele insistia com o seu povo a despeito da contínua rejeição. Veja bem, diversas vezes esses judeus pegaram em pedras para matá-lo, falaram calúnias a seu respeito, mas nós estamos aqui no 10º capítulo que ele argumenta com eles. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Será que o endemoniado faria isso? Pode um endemoniado ter tamanha bondade? Pode um louco agir dessa forma? Não, irmãos. Somente o Filho de Deus. Somente aquele que é gracioso como o próprio Deus. Somente aquele que é cheio de misericórdia, aquele que diz que as minhas compaixões se acendem a uma dentro de mim. Somente aquele que é longânimo, assaz benigno, pode agir dessa forma. E esse é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem compaixão. Ele é bondoso. Satanás despreza os homens. Satanás atormenta os homens. Satanás deseja roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para salvar pecadores. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, de que ele veio a este mundo para salvar pecadores, do quais eu sou o principal. Essa é a sua missão. É para isso que ele veio. E isso revela toda a sua bondade, não é? De que o Senhor Jesus Cristo, tudo que disse, em tudo que fez, tinha um objetivo muito claro. De glorificar a Deus e de remir o seu povo. E a que ponto ele levou esse objetivo, não é? Ele não somente curou enfermos. Ele não somente ressuscitou mortos. Mas esta é a maior prova do seu amor. De que ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. De que ele foi até o fim. Ele foi à cruz. Ele sabia o que seria a cruz. Ele tremeu. Ele chorou. Ele pediu que o cálice fosse afastado dele. A sua alma foi angustiada até a morte. Na contemplação do Calvário. Mas ele não parou ali. Ele foi até o fim. Essa é a sua missão. A missão era amar os seus. Ele amou até o fim. Até o fim, até a cruz. Até o maior sofrimento. Até se fazer pecado por eles. Até ser desprezado pelo seu Pai. Até sofrer a ira do seu Pai. E dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus Cristo revelou toda a sua bondade. A bondade das bondades. Em seu infinito grau. De dar a vida por pecadores que o desprezam. Que o rejeitam. Que cuspiram no seu rosto.
que trataram-no como um endemoniado. Ele fez isso. Ele fez isso por mim. Ele fez isso pelo apóstolo Paulo. E ele faz isso por qualquer pecador que se arrepender e crer nele. Amigo que nos visita, você já experimentou da bondade do Senhor Jesus Cristo? Você já pôde perceber que Ele de fato é quem diz ser? De que Ele não é um endemoniado, muito menos um louco, mas que Ele é o Filho de Deus? Você pode ouvi-lo nesta noite? Você pode dar crédito à sua mensagem? Entenda, essa mensagem é a verdade deste mundo. Nós não vivemos pelo que vemos, ou pelo que comemos, ou pelo que desfrutamos aqui. Nós somos criados por Deus. E temos uma eternidade em jogo. É verdade. Nós o desprezamos e o rejeitamos. E pecamos contra Ele e vivemos agora no mundo amaldiçoado. Estamos debaixo da ira de Deus. Mas aqui está a bondade de Cristo. E a grande, maravilhosa notícia de que podemos confiar nele, de que a sua mensagem é real. Ele morreu na cruz do Calvário para o perdão de todos aqueles que creem no seu nome. Ele pagou a nossa pena. Ele conquistou a justiça para nós. O mais interessante ainda é que ele morreu. Mas ele disse que o Filho do Homem morreria. Que o templo seria destruído. Mas em 3 dias ele seria reerguido. Ele ressuscitou. E ele está vivo. Essa é a sua mensagem. A mensagem não é sobre um homem que viveu há 2000 anos atrás e fez coisas boas e morreu e acabou. A mensagem do Evangelho não é essa. Ela é diferente. A mensagem diz que ele está vivo. De que ele ressuscitou. E de que ele está à destra de Deus. Vitorioso. Aguardando o momento designado pelo Pai. Onde seus inimigos definitivamente serão colocados sob o estado dos seus pés. De maneira consumada. Onde chegará o fim a todo mal e a todo pecado e a todos aqueles que rejeitam o seu nome. E onde então haverá novos céus e nova terra, onde habitam a justiça, e onde ele reunirá o seu povo redimido. Todos os pecadores que deram crédito à sua mensagem, que abraçaram com fé a sua mensagem, que se arrependeram de seus pecados. Ele reunirá todos numa grande ceia, onde passaremos a eternidade com Ele. Que privilégio. O Senhor Jesus Cristo não é um mero personagem de mais uma história. Mas Ele é real. Ele está vivo e Ele voltará. Como você está diante dessa mensagem? Veja que mais uma vez a mensagem não é obscura. Ela é clara. É verdade. Ela não foi dada pelos lábios do Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo falar dessa mensagem nem nos pés de como ele falou. Mas ela foi clara. A palavra de Deus está aqui. E agora cabe a você ouvi-lo ou não. Saiba, se você não ouvi-lo, você estará considerando como um louco ou endemoniado diante de tais verdades que ele afirma. Mas se você realmente reconhece que a sua mensagem é real, então não resta outra escolha senão se mostrar diante dele e adorá-lo e viver para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe.